Fala, meu amigo investidor, como vai? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Lucro do Saber. Aqui quem fala com você é o Fábio. Vamos para mais um vídeo hoje. Hoje a gente vai calcular o preço teto de uma ação, tá? Lembrando que o preço teto ele é diferente do preço justo, tá? O preço teto ele faz um cálculo que nos dá um valor com base em dados passados dos proventos pagos por esse ativo, certo? Basicamente a gente olha os proventos pagos no passado por essa empresa e através desses dados históricos a gente calcula um preço que nos pague um valor teórico mínimo exigido, certinho? Então vamos começar. Hoje a gente vai calcular o preço teto de BBAS3, Banco do Brasil, BBSE3, Banco do Brasil Seguridade, CXSE3, Caixa Seguridade, KLBN11, que é a Klabin, e TAE11, que é a Taesa, tá? Então a gente tem um banco, duas seguradoras, um papel e celulose e uma elétrica, tá? Ressalto que o conceito que eu vou passar para vocês aqui é utilizado basicamente para todas as ações, pontuando que funciona para ações que têm uma regularidade de anos pagando dividendos, pagando proventos, certo? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa povoar os dados dos proventos, os proventos que foram pagos. Muita gente faz com 5 anos, alguns fazem com 3, outros fazem com 4. Qual que é o correto? Todos são corretos, depende da sua forma de calcular. Depende da maneira que você gosta de calcular, certo? Vocês vão ver que na Caixa Seguridade nós não teremos os 4 anos, mas já que a gente chega lá, tá? Então a gente precisa pegar os dados de proventos pagos nos últimos 4 anos pela empresa. Onde a gente pega esse dado? No site Status Invest, tá? Lembrando que não tenho parceria nenhuma com o site Status Invest, inclusive se o pessoal da Status Invest quiser fazer uma parceria, estamos de braços abertos aí, mas é só porque é um site que nos traz dados compilados e fáceis de encontrar, certo? Então a gente vem aqui na lupa, a gente busca o ticker do nosso ativo, que é no caso BBAS3, o primeiro, Banco do Brasil, a gente clica sobre ele, tá? Eu não vou mostrar todo o site aqui para vocês, que eu dei um zoom para que as letras fiquem boas no vídeo. Então, eu vou descer, a partir do momento que ele abrir os dados da empresa aqui, nós vamos descer lá nos dividendos pagos por essa empresa. Então, a gente vai descer, ele vai continuar carregando o site, mas aqui embaixo nós temos os dados após os indicadores, eventos corporativos e dividendos, tá? Aqui ele vai mostrar os dividendos pagos por período. Nós queremos agrupar por ano. Bem importante essa situação. Tem que clicar nessa caixinha que ele vai agrupar. Aí nós voltamos aqui e a gente vem na opção 5 anos. Certo? Pronto, ele carregou para a gente os dividendos pagos nos últimos 5 anos. A gente não vai fazer uso de 2023 porque nós estamos em 2023. Então a gente não sabe se ainda terá algum provento pago. Então a gente deixa 2023 para incluir no cálculo a partir do ano que vem, 2024. Então nós pegamos 2022. Em 2022, Banco do Brasil pagou 4,17 de proventos. Ótimo. A gente volta lá na tabela, 2022, 4,17. Perfeito? A gente volta para o site Status Invest, 2021, 2,26, tá? Vocês estão vendo que é 2,26, 6,2, 6,5. Aqui, pessoal, utiliza aquela regrinha básica que a gente aprendeu lá no início dos nossos estudos de matemática, a regra do arredondamento. 2,26, o próximo número após o 26 é o 6. Acima de 5, arredonda para cima, abaixo de 5, arredonda para baixo. Então nós temos aqui 2,26, só que é o 6 depois, então a gente arredonda para 2,27. Então a gente volta 2021,
2,27. Agora a gente precisa saber 2020, voltamos lá. 2020 pagou 1,47 com 7 após, então a gente arredonda para 1,48. 1,48. Depois a gente pega os valores de 2019, que foi 2,55 com 4 após o último 5. Então a gente mantém o 2,55, a gente não arredonda para cima, tá? Então 2,55 em 2019. Ótimo, nós temos todos os dados aqui, certo? De proventos pagos nos anos. Agora nós precisamos fazer a média desses proventos pagos em 2019, 2020, 2021 e 2022. Como que é a média disso? A gente vai somar esses 4 valores e vai dividir pelo número de variáveis, que no caso aqui são 4 anos. Então, a gente soma os valores dos 4 anos e divide por 4. Média simples, a gente vai ter a média de proventos pago nos últimos 4 anos, tá? Então, fazendo a fórmula aqui no Excel, igual, tá? A gente vai somar o valor de 2019 mais o valor de 2020 mais o valor de 2021 mais o valor de 2022, tá? Então a gente vai pegar tudo isso aqui e vai fazer o quê? Dividir por 4. Tá bem claro aqui na fórmula? Tá? B4 é o valor de 2019, C4 é o valor de 2020, D4 é o valor de 2021 e E4 é o valor de 2022. Depois de somado, tirar um mais aqui, que tem um mais aqui. Depois de somado esses valores, ele vai dividir por 4 e vai nos dar a média. Pronto, aqui ele nos deu a média, que é 2,61,75. Depois ele vai sozinho arredondar isso para a gente, tá? Então, aqui nós temos a média de provento dos últimos 4 anos. Como que a gente encontra o preço teto? É dividindo por 6%. A gente vai dividir a média de proventos por 6%. Isso vai nos dar o preço teto de BBAS3. Então, no Excel é igual o valor da média dividido por 0,06, que é o 6%. A gente tem um valor em preço médio de R$ 43,62, arredondando 63 centavos. Um preço teto. Perfeito? Então, nós chegamos aqui em BBAS, só explicando sobre esse valor de 43,62, tá? Pode arredondar para 63, quem quiser, tranquilamente. Esse valor, se nós comprarmos até o valor de 43,62, nós teoricamente garantiremos um dividendo de no mínimo 6% do ativo. Repito, se nós comprarmos BBAS3 até o valor de 43,62, nós garantiremos um dividendo teórico. Teórico porque nada garante que nós teremos esse dividendo no futuro. Nada garante que a empresa vai continuar mantendo a média de dividendos, mas um dividendo teórico de 6%. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Se não deu para entender, pergunta para mim aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo, certo? Vamos de novo. Vamos fazer BBSE3, Banco do Brasil Seguridade. Mesma questão, vem aqui em cima, BBSE3, ele vai fazer a busca do ativo para a gente. Nós aguardamos ele carregar um pouquinho. Um minuto que ele já carrega. Ótimo. Aí a gente desce lá em dividendos.
Ótimo, chegamos nos dividendos. De novo, ele vai carregar por período, tá? Ele já vai carregar. A gente manda agrupar por ano. Depois a gente pede para ele nos dar os valores dos últimos 5 anos. Ele vai carregar para a gente. Ótimo, ele já deu os dividendos de BBSE3. Então, em 2019, 1,58. 1,58 em 2019. Tá? Voltamos lá. Em 2020, 2,78. Arredonda para 2,79. 2,79. 2021, 99 centavos. Os 6 após o último 9, a gente arredonda para R$1. Tá? E 2022 pagou 1,96. 6 após, a gente arredonda para 1,97. Certo? Agora, como a gente faz? A gente tira a média dos 4 anos. Então, a gente soma igual a soma de 2019 mais 2020 mais 2021 mais 2022. Tudo isso dividido pelo número das variáveis, que são 4 anos. Nós temos uma média de proventos dos últimos 4 anos no valor de 1,83, podendo arredondar para 1,84. O que nós precisamos para o preço teto? Nós precisamos dividir esse valor da média dos proventos por 6%, que é o mínimo aceitável de dividendos que a gente aceita receber. Então, a gente vai pegar esse valor da média e dividir por 0,06, tá? Quando a gente dá o Enter, a gente tem um preço teto de R$ 30,58 de BBSE3. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que for tendo, pode perguntando nos comentários que a gente vai respondendo. A próxima ativo que a gente vai fazer é Caixa Seguridade. Então a gente vem novamente, CXSE3, manda buscar o ativo para a gente. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas isso é normal. Ótimo. Carregou, a gente desce nos proventos, lá nos dividendos. Após eventos corporativos, ótimo. Chegamos aqui em dividendos de Caixa Seguridade. A gente manda agrupar por ano e manda nos trazer o valor dos últimos 5 anos. Tá? Ele vai estar carregando para a gente o valor dos proventos. Está demorando um pouquinho. Pronto, ele carregou aqui para a gente as informações, tá? Então vocês vão ver que é interessante que Caixa Seguridade é uma ação que não é nova no mercado, porém, dados sobre proventos, nós temos poucos. Nós temos o de 2023, que ele pagou 1,1, 2022, que ele pagou 65 centavos, e 2021, que ele pagou 24 centavos. Em situações como essa, vocês podem até utilizar 2023, tá? Mas vocês estão vendo que tem uma disparidade grande aqui de dividendos. Então, eu aconselho pegar os valores que estão um pouco mais próximos. Mas a gente vê aqui, ó, que 64
24 centavos para 64 centavos, depois para 1. Praticamente a diferença de 40 centavos para cada um deles. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar o de 2023 para que a gente consiga fazer um cálculo mais aproximado do que pode ser. Tá? Lembrando que Caixa Seguridade é um ativo de oportunidade, é um ativo que está em crescimento, é um ativo em crescimento. Então, por isso, essa possibilidade aqui, tá bom? Então, vamos voltar lá. 2021 pagou 24 centavos, tá? Então, aqui, Caixa, a gente vai mudar isso aqui. Então, a gente vai pegar 2021, ele pagou 24 centavos. Em 2022, ele pagou 65 centavos. E 2023, quanto que pagou? R$1,01, tá? 1 centavo. Ótimo. Então aqui agora a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai tirar a média igual, tá? O valor de 2021 mais o valor de 2022 mais o valor de 2023 dividido pelo número de variáveis. Quantas variáveis são agora? 3 anos. Então a gente divide por 3. Aqui a gente tem uma média de 0,63 centavos por ação. Preço teto, a gente faz igual, a gente pega a média e divide pelo mínimo de dividendo aceitável que a gente aceita, tá? Que é 6%. Certo? Quando a gente dá o Enter, a gente tem o valor de 10,55 ou 10,56, como vocês queiram. Certo, pessoal? Então, esse foi de Caixa Seguridade. Lembrando que aqui, essa coluna aqui, ó, eu só coloquei como a título de lembrete para vocês, mas aqui se você quiser calcular por 7%, Fábio, eu acho que o mínimo que eu aceito de dividendo é 10%. Você pode alterar para 10%, aqui vai conforme a sua estratégia, tá? A gente utiliza 6%, por quê? Porque entre 6% e 6,5%, na visão dos analistas, na visão dos especialistas, a taxa de juros aceitável, plausível historicamente para o nosso país, tá? Então, aqui, quando a gente faz esse cálculo, a gente imagina que a gente está garantindo teoricamente, se a gente comprar no valor do preço teto estipulado aqui, a gente vai ter um ganho teórico de dividendos, pelo menos aproximado da nossa taxa de juros ideal considerado pelos especialistas. Perfeito? Então, seguindo, vamos fazer KLBN 11, tá? Mesmo procedimento, que é o ativo Klabin, empresa muito forte aí na questão da celulose, tá? Pessoal, só um adendo aqui, enquanto carrega lá Klabin, tá? O preço teto, ele não é o ponto de compra, certo? O preço teto é um ponto de atenção. Por quê? O objetivo nosso é ter uma taxa teórica de dividendos maior. 10, 9, 8% no mínimo, tá? 12%. Então, o que a gente utiliza? Por que a gente utiliza o preço teto? A gente utiliza o preço teto para a gente chegar na situação de atenção. Você não precisa ficar acompanhando o ativo todos os dias, toda hora. Você estipula, olha, a hora que BBAS3 chegar no valor de 43,63, ótimo, é aqui que eu vou começar a prestar atenção nesse ativo. Tá? Aí, a partir desse momento, você utilizando as suas estratégias de análise aí da precificação desse ativo, você vai chegar no seu ponto de compra. Então, o preço teto não é o local de compra, o preço de compra, mas sim o ponto de atenção. É o momento que o ativo vai começar a chamar a sua atenção. A partir daí, quanto mais abaixo do preço teto você comprar, maior vai ser a tua taxa teórica de dividendos ganhos garantido.
certo? Vamos voltar lá. Vamos pegar os dados de KLBN11, tá? Mais uma vez, aqui embaixo, agrupar por ano. A gente sobe, pede para trazer os dados históricos de 5 anos. Ótimo, temos aqui os dados de Klabin, certo? 2022 ela pagou 1,51, arredondando. R$ 1,51. Em 2021, ela pagou 36 centavos. Em 2020, ela pagou quase nada, 2 centavos. E em 2019, ela pagou 86 centavos. Certo? Vamos tirar a média como a gente já fez nos outros ativos, igual. A gente soma 2019 com 2020, com 2021, com 2022. Divide tudo isso pelo número de variáveis, que são os anos. Quantos anos? 4 anos. A gente divide por 4. Ótimo. Ele nos deu a média de 68, arredondando 69 centavos como média dos últimos 4 anos de proventos. O preço teto, a gente divide a média por 6%. Quando a gente sai, a gente tem um preço teto de 11,45, tá? 11,45, certo? Ah, Fábio, mas está muito diferente do preço, muito diferente do preço. Está muito diferente do preço, porque é uma ação que não tem uma constância interessante de pagamento de dividendos, tá vendo? Pagou 86, depois caiu para praticamente nada. Esse valor aqui de 2020 foi um valor assim que saiu da curva de pagamentos de dividendos. O que a gente pode fazer numa situação dessa aqui para a gente ter algo que não tenha uma disparidade no nosso cálculo, tá? A gente pode vir aqui em 2020 e tirar esse valor em 2020, certo? E aqui na média, ao invés da gente fazer o cálculo por 4, a gente faz por 3, certo? Ele já mudou o valor, foi para 15,16. É uma possibilidade, tá? Conheço pessoas que tiram valores dispares. Por exemplo, você quer tirar também o 36? Ótimo, você vem aqui e faz dividido por 2, que vai utilizar o valor de 2 anos apenas, tá? O valor dela já subiu para 19,75, certo? Então aqui fica a seu critério, fazer pelos 4 anos ou fazer pelos anos mais próximos, pelos anos que tem os valores mais próximos aqui, porque 2020 e 2021, pandemia, então houve uma disparidade muito grande nesses valores de proventos, coisa que não aconteceu em outros ativos, tá? Então fica atento que às vezes realmente foi algum problema na empresa. Não estou falando que teve problema na Klabin, mas tem que ficar atento para essas disparidades de valores, porque isso pode trazer uma alteração, pode trazer um ruído para o seu cálculo de preço teto, certo? Então, Klabin nós vamos deixar assim, a gente somou, tá? Basicamente aqui, a gente somou, vamos substituir para ficar mais fácil para vocês visualizarem. A gente somou os valores de 2019 e 2022, e dividiu por 2. Por quê? Porque são os valores que têm menos disparidade. Ó. Tá vendo? 2020 pagou só 2 centavos e 2021 36 centavos. É muito diferente dos outros dois. Pagou 86 e no outro 1,51. Tá, pessoal? Vamos para o próximo. TAE11. Taesa. Mesmo procedimento. Taesa. Enquanto ela carrega, a gente retorna aqui para a nossa tabela, tá?
Mais uma vez reforçando, preço teto não é o ponto de compra, tá? É o ponto onde você vai buscar uma atenção, é o ponto que você vai dar uma atenção a mais para esse ativo, porque provavelmente ele está fazendo algum recuo, voltando em alguma média, voltando nas médias móveis, tá? Ou entrando em uma tendência de baixa, o que vai te proporcionar pegar a um valor que te dê uma taxa teórica de ganhos de dividendo garantido de um valor maior, 10%, 9%, tá? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Vamos lá pegar os dados de Taesa, tá? Então, Taesa, chegamos aqui nos dividendos. Mais uma vez, a gente vem aqui embaixo, manda agrupar por ano. Aqui em cima, manda nos dar os dados históricos dos últimos 5 anos. Ótimo, temos aqui os dados de Taesa. Tá vendo a diferença dos proventos com relação à Klabin? Por isso que a gente tem que ficar atento lá para não ter disparidade. 2019, ela pagou 1,89 de provento. Então a gente povoa a nossa tabela aqui, 1,89. Em 2020, ela pagou 3,21. 3,21 por ação. 2021, ela pagou 4,50. 4,50. E 2022, ela pagou 4,85. 4,85, certo? Então a gente vai tirar a média igual, tá? A somatória de 2019 mais 2020 mais 2021 mais 2022, fazendo bem didático aqui para ficar fácil da compreensão, dividido pelo número de variáveis, que é 4. Então a gente divide por 4 anos. Isso vai nos dar R$ 3,61 de média de proventos pagos nos últimos 4 anos. Para encontrar o preço teto, a gente divide a média por 0,06, que é o valor mínimo aceitável de dividendo teórico baseado no preço de compra, tá? Isso vai nos dar um valor de R$ 60,21, arredondando aqui, certo? Então, Fábio, quero fazer para 10%. 10%. Quero fazer o meu preço justo para 10%, tá? Ótimo. Então a gente vem, a gente pega a média e divide por 0,1, que é 10%. Isso vai nos dar um valor de R$ 26 para a BBAS. A gente for fazer para a BBSE, tá? Mesmo procedimento, igual a média dividido por 0,1. R$ 18,35, tá? Fazer com 10% de caixa seguridade vai ser igual a média dividido por 0,1, 10%, R$ 6,33. Vamos fazer aqui para Klabin, KLBN11, a média dividido por 0,1, 11,85, e vamos fazer para 10%, que a gente vai ter 3,61 dividido para 0,1, o valor de 36,13 para a Taesa, tá? Então, recapitulando, aqui nessa coluna onde está prescrito preço teto, eu fiz baseado com o dividendo teórico mínimo de 6%, tá? Ponto de atenção. Aqui do lado, eu fiz baseado com preço teórico, com um valor teórico mínimo de dividendo de 10%. Eu fiz um exemplo aqui para vocês que trouxe esses valores aqui, 26,17 para BBAS, 18,35 para BBSE, 6,33 para Caixa Seguridade, 11,85 para KLBN11 e 36,13 para TAE11, tá? Isso quer dizer que se você comprar entre o valor do preço teto aqui de 6% e esse valor aqui, você vai ter um dividendo teórico garantido entre 6% e 10%
com relação ao valor que você pagou de dividendos desse ativo, tá? Quanto mais próximo do valor aqui do 26,17, mais dividendo teórico você estará garantindo para a sua base, para os seus ganhos de dividendo, certo? Aqui, se você quiser fazer depois para 7%, 8%, 9%, 10%, fica a seu critério, certo? Então, a porcentagem mínima de dividendo aceitável é você que estipula, certinho? Pessoal, qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato, para perguntar. Eu respondo todas as perguntas, não deixo ninguém sem responder, tá? Se precisar surgir alguma outra dúvida, que a gente precisar gravar um vídeo, a gente grava um novo vídeo para estar passando, para estar ensinando. A gente faz aí tudo para poder estar ajudando vocês, certo? Se você gostou, dá o like lá no vídeo para ajudar a compartilhar para mais pessoas. E se esse vídeo foi interessante para você e você gostaria de receber notificações de mais conteúdos dessa natureza, dessa qualidade, se inscreve no canal, que toda semana a gente tem cálculo de preço justo, cálculo de preço teto, vídeos motivacionais, vários conteúdos voltados ao investimento que vai agregar muito no seu ato de investir, nos seus ganhos aí na Bolsa de Valores. Certinho, pessoal? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, fui!